Livro de João, capítulo 6, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já a vós disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem o visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós podemos dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram? Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Obrigada, Senhor, por essas revelações. Obrigada, Senhor, por suas revelações. Obrigada porque aqui na sua palavra o Senhor mostra que o Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida de cada um que crê que Jesus é o Salvador. Quão importantes são esses versículos, né? Aqui no versículo 35, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ó Senhor, obrigada porque o Senhor sacia todas as nossas angústias, o Senhor sacia a nossa ansiedade, o Senhor sacia a nossa alma por completo. O Senhor é o verdadeiro alimento.
O Senhor não vai me soltar, porque essa é a revelação do Senhor aqui. O Senhor fica comigo, o Senhor me guarda. E no versículo 37 o Senhor diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ai, Pai, obrigada por essa revelação. Obrigada porque o Senhor está segurando na minha mão agora, porque o Senhor está segurando na mão dessa irmã. E essa é a certeza que o Senhor está cuidando. A palavra do Senhor é o nosso alimento. É o alimento que nos acompanhará até a eternidade. É essa a verdade. Da mesma maneira que o pão natural é importante, é fonte de nutrientes para o nosso corpo, o pão espiritual, Jesus, é o alimento para a nossa alma. E é nessa certeza que nós temos que caminhar, nos alimentar da palavra do Senhor, pedir discernimento sobre a palavra dele, o Espírito Santo dará o alimento verdadeiro para cada dia, o alimento para o dia de hoje. O alimento para o dia de hoje o Senhor dará. Às vezes nós estamos buscando alimento para daqui um mês, para daqui 15 dias, para daqui uma semana. Mas o Senhor nos garante o alimento para hoje. Então, a minha alma tem sede do que para hoje, Senhor? Revela para mim, Senhor, porque às vezes a gente fica tão confuso daquela fome, daquela sede que a gente tem, das nossos afazeres, que a gente confunde isso dentro de nós. Então a pergunta é: qual é a fome que a minha alma tem? E a gente já sabe a resposta, né? A nossa alma tem fome do Senhor. A nossa alma anseia pelo Senhor. E em nenhum lugar nós vamos encontrar, em nenhum lugar, em nada, e nem nas pessoas, nós vamos encontrar algo que sacie essa fome. Porque só o Senhor pode saciar. E Ele é tão maravilhoso que Ele nos garante que Ele sacia, se a gente permitir. Se hoje de manhã você permitir que o Senhor sacie a sua fome, que Ele cuide do seu coração, da sua vida, Ele vai saciar numa proporção inimaginável, muito superior àqueles 12 cestos de pães e de peixes que foram feitos com apenas pouquíssimos ingredientes, né? O pão e o peixe. Mas Ele multiplicou para muitos e Ele ainda deixou sobrar. É essa a maneira dele saciar nossa alma. Ele vem e cura e sacia e faz com que a gente se sente tão completo que quando nós chegamos a não conseguir mensurar essa plenitude no Senhor, porque estamos completos. Ó Pai, obrigada e obrigada por saciar as nossas vidas, saciar a nossa alma. Ó Senhor Jesus, aqui a sua palavra também diz, Pai, que alguns judeus murmuravam quando o mestre declarou ser o pão da vida. Eu sei que por muitas vezes, quando nós começamos a caminhar com Jesus, as pessoas olham para nós como se a gente ainda vestisse as mesmas roupas, como fizéssemos as mesmas coisas. E quando nós questionamos, falamos alguma coisa do Espírito, eles não conseguem compreender da mesma maneira que esses homens não compreenderam. Mas não importa o que os outros dizem, não importa o menosprezo que você sentiu quando referiu ao Senhor e as pessoas continuaram comparando você com aquela pessoa que era antes. Porque o Senhor já te conhece, Ele está te moldando, Ele está te moldando e mudando. Quando Ele fala assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que dele aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pai, parece isso tão estranho, porque soou tão estranho, né? Para aqueles judeus, principalmente para aqueles que murmuravam. E na visão humana,
a gente é tão limitado e nós vimos tantas pessoas sendo egocêntricas que a gente não consegue entender desse amor. Mas quando o seu Espírito Santo vem e revela que essa comunhão com Deus te leva à eternidade, que essa vida eterna é apenas para aquele que crê que Jesus é o Salvador. E quando você crê nessa verdade, você sente dentro das suas vísceras, dentro do seu corpo, a sua célula vibra de uma maneira diferente, porque é o Espírito Santo entrando em contato com o seu espírito, com a sua alma e mostrando para você a profundidade do amor de Jesus por você. E isso é tão maravilhoso, que mesmo que as pessoas não entendam, não importa, você entendendo, você sentindo esse amor, essa vibração, esse encontro do teu espírito, da tua alma com o Espírito Santo de Deus, que preenche e sacia tudo aquilo que você precisa. Como isso é maravilhoso! E pode ter certeza que esse encontro gera a paz, gera a alegria, gera a plenitude, gera o sentimento de contemplação e nada mais é suficiente depois desse encontro. Depois desse encontro fica impossível você se saciar com qualquer outra coisa desse mundo. E isso é tão maravilhoso, porque aqui fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É uma comunhão tão grande entre você e Jesus, que você não vai precisar de mais nada para satisfazer o seu egocentrismo, aquele sentimento de que se fulano gostar de mim, se Beltrano gostar de mim, o que vão falar de mim, a minha roupa tá bonita, o meu corpo tá bom. Tudo isso se torna uma grande besteira, porque você se sentiu tão plena, tão completa na presença do Senhor, com o Espírito Santo. Você se sente aceita, você se sente amada. É um encontro da sua alma com o Senhor, mas de uma maneira tão grande, essa comunhão se torna algo tão extraordinário que nada mais vai superar isso. Então a sua vida, ela se torna algo assim, para algumas pessoas, tão bobo, porque você não vê mais aquela, como você via as outras coisas, com aquela admiração que você tinha, porque os seus olhos, o seu corpo, as suas células, você vibra para adorar o Senhor, porque você sente tudo isso dentro de você e sente o amor de Jesus por você. Ai, Pai, como é bom saber dessa palavra, como é bom saber que o Senhor se importa comigo, como é bom saber que o Senhor revela que os milagres que foram feitos lá no deserto, que foram feitos numa outra época, foram grandes milagres, mas que nada se compara a esse encontro verdadeiro. Hoje, às vezes, a gente fala assim: recebemos o maná do Senhor. Eu recebo o maná do Senhor todos os dias na minha vida, que são as bênçãos que eu entendo assim, que o maná são as bênçãos que a gente tem no nosso dia a dia, o alimento, a força para trabalhar, o discernimento de algumas coisas. Mas quando você tem esse encontro de alma com o Senhor, até o maná que você recebe todo dia não se compara, como ele fala, o maná que eles comeram não fizeram eles viver, eles morreram. Mas quem come este pão viverá para sempre. Oh, Senhor, quantas revelações o Senhor tem nos dado nesses devocionais. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é lindo. Obrigada, Pai, por cada revelação. Obrigada por me amar primeiro. Oh, Senhor, obrigada por me amar antes de qualquer pessoa. Antes mesmo dos meus pais saberem que um dia eu iria existir, o Senhor já sabia. E o Senhor já me amava. E a minha alma tinha sede desse amor. Obrigada, Senhor, por me amar tanto. Obrigada por me constranger nesse amor, que eu não tenho vontade de sair da Tua presença, Pai.
Obrigada, obrigada, Senhor, por esse amor. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Que essa manhã seja uma manhã repleta da tua presença, do seu alimento. E que a irmã que estiver ouvindo agora, que o Senhor venha constranger ela com esse mesmo amor. Que ela possa se sentir amada pelo Senhor agora. Que o corpo dela vibre esse amor. Que o Senhor sacie todas as áreas da vida dela. E que ela não consiga nunca mais na vida dela comparar esse sentimento e essa sensação de plenitude com qualquer coisa, com qualquer pessoa, com qualquer beleza deste mundo, porque essa sensação é maravilhosa e não tem como ser comparada. A sua grandiosidade jamais deve ser comparada, Pai, com as coisas desse mundo. Obrigada por tudo, Pai. Eu te louvo, te adoro. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Erguer nossas vozes e dizer isso pra Ele. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, Senhor maravilhoso, a tua graça me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Se esse é o seu desejo, erga as suas mãos e vamos cantar isso pra Ele. Diga, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa ficar, me deixa morar nesse lugar, Senhor. Na tua presença, me deixa. Eu não quero mais
que